Muito bom dia a todos que estão aqui conosco hoje, senhores jornalistas e jornalistas, profissionais. Quero cumprimentar toda a mesa, junto com o Dr. Gerson, tudo bem? Junto com os nossos parceiros, e agradecer por estarem aqui conosco. Hoje estamos anunciando a nossa campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Acreditamos muito, sinceramente, que teremos um grande sucesso nessa nova demanda. Estamos agregando, para os senhores saberem, muitos parceiros. O próprio governo federal tem se envolvido, chamando todos os ministérios e várias empresas públicas para que nós possamos mobilizar toda a nossa sociedade de forma que essa campanha tenha a expectativa de atingir 95% desse público-alvo, que são as crianças de 1 ano até 5 anos ou menores de 5 anos. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e já na sequência nós vamos fazer toda a apresentação com todas as informações. Depois abrimos para que possamos tirar as dúvidas, os questionamentos de todos, mas agradeço sinceramente a presença de todos vocês e gostaria de passar a palavra aqui nesse momento, para iniciarmos, ao doutor Leonardo Vilela, que é o presidente do CONAS, que representa aqui todos os secretários estaduais de saúde do Brasil. Obrigado. Senhor ministro, senhores e senhoras componentes da mesa, senhoras e senhores da imprensa, nós do CONAS reputamos da maior importância essa mobilização que será feita durante o mês de agosto para a vacinação contra poliomielite e sarampo. Há uma preocupação enorme dos estados no sentido de que essas doenças que estavam controladas, que já não existiam mais, possam voltar e voltar com força, uma vez que temos bolsões de pessoas não imunizadas em todo o país, e isso é extremamente preocupante. Portanto, nós nos unimos ao Ministério da Saúde, nos unimos aos secretários municipais de saúde, no sentido de convergirmos esforços para que nós possamos atingir as metas, atingir tudo aquilo que nós nos propomos, e é fundamental, contamos fundamental a ajuda da imprensa no sentido de esclarecer, de informar a população. O que nós vemos, e que é extremamente preocupante, é que há muita desinformação. As fake news chegam também à saúde, chegam às campanhas de vacinação, e isso é extremamente preocupante. Portanto, nós estamos juntos com o Ministério, unindo esforços nessa grande mobilização nacional agora no mês de agosto. Ouviremos agora o senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Williams Bezerra. Senhor ministro de Estado, senhores e senhoras, bom dia a todos. Nós aqui que fazemos o CONASANS, nos somamos ao Ministério da Saúde, iremos dar apoio total, mobilizar os municípios, as gestões municipais, as secretarias municipais de saúde, para que a gente possa, junto, estar divulgando junto aos municípios, incentivando os municípios a superar esse momento em que a gente consiga cada vez mais fortalecer esse programa de vacinação, que é extremamente importante, principalmente erradicando o sarampo, que é uma doença que já tinha sido erradicada do nosso Brasil e que ora volta devido à migração, e nós, CONASANS, estamos envolvidos nesse processo, cada vez mais acreditando que nós juntos possamos superar essa dificuldade que é justamente de erradicar essas doenças que ora voltam. Parabenizar o senhor ministro pela oportunidade e dizer que estamos somados e irmanados no sentido de, nesse momento, estar
promovendo cada vez mais a divulgação dessa campanha de vacinação, que é de extrema importância para a população brasileira. Ouviremos agora a representante adjunta da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Maria Dolores Pérez. Buen día a todos y a todas. Aquí la OPAS-OMS está apoyando a todos los países de la región que están haciendo ahora un esfuerzo para continuar eliminando este surto de sarampo que tenemos en las Américas. Concretamente, la OPAS-OMS en Brasil, estamos apoyando todos los esfuerzos que el Ministerio de Salud está haciendo en este sentido y consideramos que es una prioridad, no solo en la región, concretamente en Brasil. Y bueno, aquí estamos, señor ministro, para todo el apoyo que precise de parte de OPAS-OMS para esta campaña de vacunación y para todos los esfuerzos en la eliminación de este surto de sarampo. Neste momento fará uso da palavra o representante do Unicef, Michael Klaus. Obrigado e bom dia para todos e todas, senhor ministro. Desculpe. Vimos com certa preocupação a queda na cobertura das vacinas, que é problema depois de tanto sucesso aqui no Brasil nas décadas passadas. Então, se precisa esforço enorme agora para resgatar essas conquistas. Como Unicef, estamos aqui para apoiar isso, junto com OPAS, com os outros parceiros, esse trabalho muito importante. A meta é muito grande, 95% de cobertura em um mês é uma meta, é um desafio. E queria também usar a presença da mídia aqui para apelar a vocês também. Vocês têm um papel muito importante para criar esse sentido de urgência nisso. Nós vamos apoiar esse trabalho também ao nível municipal, porque lá é o lugar onde as vacinações têm lugar, então tem um papel muito importante nesse contexto. Também outros têm um papel importante, o setor privado, então vamos apoiar todos esses esforços também, usando as nossas plataformas de comunicação, para que seja um grande sucesso. Seguramente vai possível chegar a essa cobertura de 95% e voltar aonde o país já tinha chegado antes. Muito obrigado. Bem, quero agradecer a todos que estão aqui mais uma vez na mesa e nós vamos começar agora a essa apresentação. Tem uma série de dados que são importantes, histórico, e também os nossos objetivos e o porquê que estamos fazendo essa grande campanha de vacinação para essas crianças, destinada exclusivamente para as crianças, como eu disse, de 1 ano até menos de 5 anos. Então, nós vamos focar essas vacinas, tanto a polio quanto a vacina do sarampo, elas estão permanentemente disponíveis e o nosso objetivo é atingir essas crianças que são o público, que é o público mais vulnerável na nossa avaliação ou na avaliação da área de saúde, da área de pediatria, da área médica no país e na OMS. Então, por favor, são 11.200.000 crianças para serem vacinadas. O período é dia 6 a 31, então nós teremos, a partir da segunda-feira da próxima semana, o início dessa vacinação, e o público-alvo, como eu disse, crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Por que estamos fazendo isso?
nós temos percebido que, e mais à frente nós vamos ver, que os casos de sarampo e de pólio, eles foram banidos das doenças existentes no país há alguns anos. Então precisamos retomar, e a cobertura de vacinação feita pela Secretaria de Atenção aqui da Saúde, da Vigilância em Saúde, ela detecta essa baixa cobertura, por isso divulgamos uma série de cidades brasileiras onde a baixa cobertura exige uma atenção maior e a busca de uma campanha para que essa cobertura possa aumentar. Nós olhamos aqui que na pólio, em 2017, tivemos, dos últimos anos, a menor cobertura, e na questão do sarampo, o que a gente percebe é que a segunda dose obrigatória para proteger, ela tem uma menor cobertura ainda, com 69% de crianças vacinadas. As possíveis quedas da vacinação, na nossa avaliação, discutindo com todo o cenário nacional, primeiro, o sucesso. Então, aparentemente, parece que você não tem mais a doença, então você deixa de vacinar. Segundo, o desconhecimento individual sobre a importância do benefício da vacina e da sua proteção. Terceiro, talvez o horário de funcionamento dos postos de vacinação, que ficam incompatíveis com a atividade laboral das próprias famílias. Então, nós estamos discutindo isso também com o CONASEMS, para que possamos fazer alguma ação diferenciada em alguns pontos. E o quarto item é as notícias falsas que podem, porventura, inibir a vacinação, contaminando as famílias para levarem as crianças à vacinação. No Brasil, nós já temos aqui um surto de sarampo em Roraima e Manaus, devido à migração de venezuelanos e baixas coberturas vacinais. Nós temos que alinhar essas duas questões. Vem o cidadão venezuelano que não tem um programa de vacinação que tem no país, adentra o país dentro de uma região cuja o índice de vacinação é mais baixo, então a proteção está fragilizada nesse sentido. Então, o que nós precisamos de verificar como fazemos uma vacinação mais intensa nas nossas crianças para que essa contaminação não ocorra. Então, nós já temos nas Américas, em 2017, 895 casos foram confirmados, e em 2018, mais de 2.400 casos, onde no Brasil, 822 casos de contaminação. Olhando esse gráfico, nós olhamos que os casos de varíola, pólio, difteria, coqueluche, sarampo, que são as vacinas que nós vamos implementar agora, eles tiveram uma incidência muito grande nos anos 70. Os casos nos anos de 2016, 17 e 18 são praticamente zero no país, e isso nos traz uma segurança. O que nós não podemos deixar é que voltemos à década de 70 com uma contaminação maior por essas doenças. A questão do Brasil, a gente chama atenção quais são os casos que estão confirmados, 822 casos confirmados, 3.800 em investigação, mas vejam que dos 822, 519 no Amazonas, 272 em Roraima, e um caso em Rondônia, 2 casos no Pará, 14 casos no Rio de Janeiro, em decorrência de quê? Um foco na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estudantes que tiveram contato com pessoas que vieram de Manaus. O outro caso do Rio Grande do Sul, uma família que teve contato com o vírus em Manaus e não eram vacinadas. Então, é uma família inteira que acabou contaminando a família toda. E aqui em São Paulo, o único caso, um turista do Líbano, que já veio com o sarampo dentro do seu organismo. Nos estados que registraram os casos, a campanha já foi antecipada, então nós já começamos em Roraima, Rondônia e em Manaus.
porque a distribuição e o foco é necessário que você vacine o mais rápido possível essas pessoas sem aguardar a campanha, para que haja um cordão de isolamento e de proteção dessas pessoas, dessas crianças, para que nós não tenhamos um aumento dos casos de sarampo nessa região. O sarampo é uma doença infecciosa que pode chegar a matar, é transmissível, então por isso da necessidade de nós termos uma vacinação em massa das nossas crianças, e o Brasil já foram confirmados 5 óbitos de sarampo, 4 em Roraima, 3 de estrangeiros e 1 de brasileiro, e um óbito no Amazonas de um brasileiro. Em 24 anos foram realizadas 6 campanhas, então nós tivemos desde 1992, uma intensidade de campanhas e vacinação, e as seis campanhas aqui, de 92 até 2016, recebendo em 2008 a eliminação da rubéola, o que é fornecida na vacinação tríplice que nós fazemos, no caso da vacinação do sarampo e da polio. Na polio, o mundo inteiro, nós estamos identificando aqui que em 3 países permanecem a polio, então nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Nós tivemos a erradicação da polio no Brasil e não temos sinais de polio no Brasil neste momento. Porém, temos baixos índices de vacinação em diversas cidades do Brasil, e isso é um alerta que o Ministério da Saúde faz. Nós não queremos que volte ao Brasil situações como essa que existem em outros países. Vacinar é importante para que evitemos aquela fotografia que não é no Brasil, mas que acontece em outros lugares do mundo. A erradicação da polio é resultado da nossa vacinação, da intensidade da vacinação. Em 94, em 89 foi o último caso de poliomielite identificado no Brasil, ou seja, nós damos para quase 30 anos de que não temos casos de polio no Brasil. Em 94 tivemos a certificação da OPAS, e nós estamos cada vez mais melhorando a nossa cobertura vacinal. Mas volto a dizer, precisamos de manter o ritmo de vacinação das nossas crianças, principalmente. Apesar desse cenário, o Ministério da Saúde destina recursos crescentes. Então, apesar da baixa vacinação, nós continuamos a fazer as campanhas e vamos continuar, e teremos mais campanhas ainda este ano para uma vacinação global ainda nos próximos meses. Então, a destinação daquilo que adquirimos de campanha, vocês podem perceber que chega aí de vacinas, chega a 4 bilhões de reais de vacinas que nós destinamos à população brasileira. Também crescem os recursos para os investimentos nas campanhas, onde esse ano nós já investiremos quase 72 milhões de reais e ainda teremos maiores investimentos até o final deste ano de 2018. O Ministério da Saúde pede o apoio dos estados e dos municípios para que nós possamos, de uma forma que identificamos na última campanha de vacinação contra a gripe, nós identificamos que a baixa ou a menor vacinação foi nas crianças. Então, identificamos que, apesar de termos tido um sucesso na campanha, com mais de 90% do nosso público-alvo ter sido vacinado, nós percebemos que os menores indicadores, cerca de 80%, ou um pouco mais de 80%, foram das crianças. Elas dependem
da disponibilidade do responsável em levar a criança a um posto de vacinação. Ora, se alguém está trabalhando e não tem esse tempo para levar, nós percebemos que haveríamos de ter algum tipo de ajuste no atendimento ou uma forma melhor de atendimento para que possamos adequar o nosso horário ou a nossa campanha à necessidade da nossa população. Então, estamos construindo soluções para que tenhamos um horário diferenciado. Nós vamos ter o dia D da campanha de vacinação do sarampo e da polio, que será no dia 18 de agosto, mais à frente nós vamos ver essa data, mas precisamos de ter essa adequação do horário, precisamos de ter alguma ação mais proativa na questão de creches e escolas, para que nós possamos ir ao encontro dessas crianças e também manter o sistema de informações das vacinações atualizados. Nós tivemos, aqui o secretário estadual de saúde de Goiás teve uma cobertura de mais de 100% alimentada, informada nos sistemas. É importante que a gente tenha essas atualizações das informações no Sistema Nacional de Imunização, para que a gente tenha acompanhado dia a dia o percentual de vacinação que nós estamos fazendo. As sociedades médicas, e aí queremos agradecer muito a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Infectologia pelo apoio que tem dado, pela iniciativa de vir a público manifestar a sua informação e a sua certificação de que a vacinação é importante para toda a nossa comunidade. Então, quero agradecer a todos, ao Rotary Internacional e também a todos aqueles da sociedade privada que têm se engajado nessa campanha, fazendo parcerias, e tenho absolutamente certeza que com essas informações nós teremos aí condições de ter um sucesso muito grande na nossa campanha de vacinação. A campanha ela acontece de 6 a 31 de agosto, 11.200.000 crianças devem ser vacinadas. O dia D da mobilização será o dia 18 de agosto, terá mais de 36 postos de vacinação no país, estarão abertos da mesma forma que fizemos com relação à campanha da vacinação da gripe. Então é um sábado, então há uma possibilidade de haver um fluxo maior dentro desses 36 postos de vacinação. A campanha é prioritária para até de 1 ano e até menores de 5 anos, e a meta é vacinar 95% dessas crianças para evitar as falhas vacinais. Mais suscetíveis às doenças são as crianças e mantém a circulação do vírus na comunidade. A campanha é indiscriminada, né? O público-alvo será independente da situação vacinal, que a gente quer chamar a atenção, mesmo que tenha havido a vacinação das crianças. É uma dose de reforço, os pais devem levar essas crianças para serem vacinadas, e quem não tomou a vacina contra a polio receberá uma vacina injetável, e quem tomou uma ou mais doses da vacina receberá a vacina oral para a poliomielite. Contra o sarampo, as mesmas crianças, é o mesmo público, todas as crianças receberão uma dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, independente da situação vacinal. A gente quer chamar a atenção, porque mesmo que a criança já tenha tomado as doses, nós pedimos que os pais as levem. Estão dentro do nosso público-alvo essas crianças para serem vacinadas. Ao todo, em todos os estados brasileiros já receberam a vacina, serão investidos 160 milhões, que já foram investidos na aquisição de 28 milhões de doses das vacinas. Então, esses 28 milhões estão distribuídos da seguinte maneira: 871 mil doses
para a vacina injetável da polio. 14 milhões de vacina oral da polio e 13.457.000 da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, vou passar para a doutora Carla, que vai fazer uma fala a partir de agora sobre as campanhas que nós estamos elaborando e já estão prontas para serem divulgadas. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos mais de 30 parceiros públicos e privados que estão engajados nessa campanha e agradecer também à Sociedade Brasileira de Pediatria, Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunização, também que estão conosco nessa campanha. Eu tenho absolutamente certeza que nós vamos ter sucesso. Eu tenho também a convicção de que a imprensa fará um papel fundamental na divulgação dessa nossa campanha, na segurança da vacina, na nossa contextualização daquilo que sai como fake news, para que nós possamos esclarecer efetivamente a nossa sociedade, a nossa população de uma maneira geral. Nós temos a participação intensa de vários órgãos, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, através do programa Bolsa Família, nós temos o Ministério da Educação, através de todos os programas de educação do Ministério da Educação, estão engajados para que essas informações possam chegar a esse nosso público, um público que é mais vulnerável, e também as nossas escolas e creches, para que nós possamos fazer uma ação mais voltada a essas crianças, foco do nosso público-alvo. Muito obrigado. Doutora Carla, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos. O Brasil sempre foi referência internacional pela capacidade de mobilizar a população brasileira para fazer a vacinação. Mas por que a gente conseguia fazer essa mobilização? Porque nós tínhamos um engajamento de toda a sociedade em volta da imunização. À medida que o programa foi crescendo e nós conseguimos ter o sucesso da vacinação, parece que nós esquecemos de envolver toda a sociedade na responsabilidade de vacinar seus filhos e manter a caderneta de vacinação atualizada. Então, é com grande satisfação que, neste momento que nós estamos identificando as baixas coberturas vacinais, nós estamos restabelecendo essa parceria da sociedade, a responsabilidade de vacinar as crianças. E, neste momento, nós não poderíamos deixar de agradecer, né, o doutor Nelson Armes, representante da Pastoral da Criança, a doutora Isabela Balalé, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Pedro Durão, representando o Rotary Internacional, a tenente-coronel Samara Fernanda Soares Barbosa, representando o Exército Brasileiro, Margarete Soares Lourenço, representando o Ministério da Defesa, João Saraine, representando a Infraero de Aeroportos, o Ive Fernon Cardoso da Costa, representando o IBRAM, o Everson Flávio Martinez, representando a Relações Institucionais da Vivo, Lucas Bagui, da Ambev, Ricardo Miranda, representando o Executivo do Grupo Polar, o Cirinei Ferreira, Conselho Federal de Medicina, o Gerson Bogandi, representando o marketing da Caixa. Então, nós estamos demonstrando aqui que, além de toda a imprensa que sempre esteve conosco na discussão das campanhas, a possibilidade de nós termos os parceiros efetivamente engajados na proposta da mobilização da sociedade brasileira em torno da vacinação. Eu não tenho dúvida que essa mobilização fará com que, no dia 31 de outubro, nós possamos voltar a ter 95% das nossas crianças vacinadas
vacinadas contra o sarampo e contra a polio. Nós vamos agora estar mostrando essa campanha que nós vamos estar fazendo, e essa campanha vai ser distribuída para todos esses parceiros, para que eles nos apoiem na mobilização e na divulgação, né, seja com posts, seja nos próprios materiais que nós estamos divulgando, e fazendo com que toda a sociedade conheça a campanha e participe e que compareça aos postos de saúde no período estabelecido. A campanha é lançada a partir de hoje, né? Então, hoje nós já começaremos a divulgar a campanha. A vacinação começa no dia 6, mas estamos antecipando em 5 dias o lançamento da campanha, para que a população tenha conhecimento da campanha, saiba como é que ela vai funcionar, a importância de que, neste momento, estejamos concentrados na vacinação prioritária das crianças, porque elas são realmente o nosso alvo, são as crianças que estão com risco de ter complicações, ter óbito, né? E realmente são as crianças que disseminam as doenças imunopreveníveis. Então, a vacina como um todo, né, sarampo, ela é disponível até 49 anos nos postos de saúde, mas nós temos que entender que, neste momento da campanha, nós estaremos direcionando prioritariamente a vacinação para a criança, para que não haja esgotamento do serviço de saúde, com filas enormes na vacinação do adulto, e, com isso, muitas mães acabem deixando de vacinar seus filhos. Então, é importante que a sociedade entenda a importância de que, neste momento, a nossa prioridade, o nosso foco são as crianças, e, a partir de setembro, nós voltaremos a disponibilizar as demais vacinas à população como um todo, né, da forma como nós fazemos na rotina. Então, hoje estamos informando aqui também que a Nádia Matos está representando o COFEM, também está aqui conosco. Então, essa campanha, ela vai ter um momento lúdico, né? Nós estamos trazendo a Xuxa como nossa parceira, mostrando como era, no momento, né, das décadas passadas, o engajamento dos pais, né, que tinham a Xuxa como a importante representante dos baixinhos e baixinhos, mas também fazendo uma transposição para os novos heróis desse momento, das crianças, mostrando a importância dessa transposição, de que a vacinação no passado era importante, mas ela é também importante no presente. Né? Nós vamos ter todos os nossos materiais disponibilizados no nosso site, né? E todos esses parceiros vão estar baixando esse material e podendo trazer fazendo essa divulgação. Vamos ter, né, a Galinha Pintadinha também está conosco nessa campanha, né, além do nosso querido Zé Gotinha, que sempre é o símbolo das crianças, também fazer com que a Galinha Pintadinha, que hoje comunica muito com as crianças, esteja fazendo esse diálogo próximo das crianças. Nós estamos investindo muito na divulgação dos posts para as redes sociais, né, com WhatsApps, principalmente combatendo os fake news, né? Hoje tem um fake news importante circulando, dizendo que a campanha é para adulto, e convocando, inclusive, toda a família a comparecer nos postos de saúde nessa campanha. Então, nós estamos demonstrando, né, também nas redes sociais, que a campanha, neste momento, é direcionada para as crianças, né, tanto para polio quanto para sarampo. Nós estamos trabalhando com as empresas aéreas, com as empresas de telefonia, os clubes de futebol também vão fazer uma importante parceria nos jogos, trabalhando a importante da vacinação nesse momento. Os meios de transporte também vão estar trabalhando ativamente com todos nós. Vamos ter um live com o Zé Gotinha, respondendo todas as perguntas, né, que geralmente surgem com dúvidas da campanha. Né? E a Xuxa também vai estar fazendo uma parceria conosco, também respondendo cartas, né, e mensagens das crianças, explicando a importância da vacinação. Então, nós vamos estar agora mostrando o filme. Quando me apresentaram a campanha, eles me apresentaram os números assustadores. A vacinação não é uma questão de escolha pessoal, ela é uma questão de saúde pública. E aí o nosso desafio era trazer esse sentimento para essa geração de agora. É uma campanha para vacinar crianças, conversando com a infância dos pais. Você que é responsável por um baixinho, sabe aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar?
Isso se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças, como a poliomielite e o sarampo, deixaram de ser problema no Brasil e em boa parte do mundo por causa das vacinas. E aí as pessoas relaxaram na vacinação. Não vamos arriscar. Tem que vacinar. Tem gente que vai falar que não é preciso. É necessário. É importantíssimo continuar a vacinar nossos baixinhos e baixinhas para que as doenças não voltem. Se quiserem saber mais informações, tem um site bem bacana. saude.gov.br/vacinar é proteger. Vamos fazer nossa parte e vacinar. Todos os baixinhos de 1 ano a menores de 5 anos de idade têm que vacinar. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem? Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa. E de quem é baixinho hoje? É hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui para lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, leve as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Antes de passar a palavra para o cerimonial, ainda ficou faltando algum agradecimento ao Lúcio Porte, da JC Deco, que é também um parceiro que está também engajando conosco nessa campanha. Ouviremos agora o relato de experiência em poliomielite do coordenador-geral de contratualização interfederativa da Secretaria Executiva, Ricardo Gadelha. Bom dia, tudo bom? Inicialmente quero agradecer ao convite do Ministério da Saúde, uma das minhas casas, né, estou aqui há quase 15 anos, e para falar de um tema de tanta relevância, não só no nosso país, mas também mundialmente. Infelizmente ainda temos 3 países que existem casos de pólio, né? E no nosso país, o último caso foi em 1989. E eu gostaria de dizer que viver com sequela de poliomielite não é fácil. Eu adulto, imagine o que eu vi desde antes de 2 meses de vida, ou seja, eu não tive acesso à vacinação, né? No calendário está lá os 2 meses. E aí mostra a importância dos pais levarem os filhos para vacinar, porque assim eu também estaria protegido naquela ocasião. E eu nasci exatamente, né, Carla, junto com o PNI, em setembro de 1973, onde no nosso país, na linguagem moderna, bombava de caso de pólio, né? E fazer o quê? Fui um dos escolhidos de uma família de 4 irmãos. Felizmente, eles não têm poliomielite. E hoje eu sou pai, tenho 2 filhos, e desde sempre eu cuido dos meus filhos. A começar pela vacinação, claro, porque eu não quero e não desejo essa sequela de pólio a nenhum dos nossos brasileiros. Filho protegido, sem dúvida alguma, é filho vacinado. E é isso que a gente tem que vender, tá? A importância de vacinar nossas crianças. Quando eles crescerem, eles podem decidir se eles querem ou não alguma coisa. Mas nós, pais, temos essa responsabilidade. E assim eu fecho. Não quero mais ver essa marca de pólio em nenhum dos nossos brasileiros e nenhum das crianças do nosso grande Brasil. Obrigado. Meus pais não me levaram, Zirlei, né? Zileide. Eu não tinha idade. A vacina, eu tive pólio antes de 2 meses. Tá? E a primeira dose da vacina é aos 2 meses. Fui sorteado, talvez, para estar hoje aqui representando os mais de 20 mil sequelados de pólio no nosso país.
Eu acho que a presença do Ricardo aqui é fundamental para que a gente possa entender a importância dessa vacinação. O calendário de vacinação começa aos 2 meses. Se nós tivermos todas as crianças vacinadas, nós criamos a imunidade de grupo. Então, a doença não tem a possibilidade de circular no nosso país. Indiretamente, nós protegemos aquelas crianças que ainda não têm a possibilidade de receber a vacina. Então, hoje, nós estamos vivendo isso no surto de sarampo, lá em Roraima e no Amazonas, onde tem mais de 40% dos casos em crianças menores de 1 ano de idade. São crianças que ainda não têm acesso à vacina. Então, elas são as mais vulneráveis. Por isso, a necessidade de vacinarmos aquelas crianças no calendário vacinal, porque, dessa forma, nós criamos uma proteção de grupo e aquelas crianças que ainda não podem receber as vacinas, indiretamente, são protegidas. Então, este testemunho do Ricardo ele é fundamental para que nós entendamos a responsabilidade social à hora de levar nossas crianças para vacinar, aquelas que estão dentro do calendário, porque, indiretamente, nós estamos protegendo aquelas que ainda não têm acesso à vacina, não porque não tem a vacina disponível no posto, mas porque elas ainda não têm idade de receber a vacina. Senhoras e senhores, o senhor ministro Gilberto Ocas está agora à disposição da imprensa para perguntas que, porventura, tenham. Bom dia, ministro. Aqui Fernando Rego Barros, TV Globo. Vocês informaram que vão ser investidos 160 milhões, foram investidos, né, 160 milhões na aquisição de vacinas. Já que a gente sabe que isso foi um surto que pegou mais ou menos todo mundo de surpresa, o sarampo estava erradicado, queria saber de onde veio esse dinheiro e se há o risco de que esse dinheiro venha a faltar em outras vacinas. Não, senhor. Não, quero só tranquilizar a todos, o recurso do Programa Nacional de Imunização, ele está garantido orçamentariamente para todo o ano, não há risco nenhum de faltar recursos para aquisição de vacinas durante todo o período de um ano no Ministério, e nós temos a maior tranquilidade. O recurso é orçamentário e ele estava previsto, como esteve previsto também na questão da gripe, que foi praticamente R$1 bilhão da gripe. Agora, com mais esses recursos, mais à frente, nós temos um orçamento e uma encomenda aos laboratórios, tanto a Fiocruz quanto ao Butantan e também outros que nos fornecem essas vacinas. Então, não há risco nenhum de faltar o recurso para a aquisição da vacina de nenhuma modalidade. Acho que é importante deixar claro, né, como o ministro colocou, ao longo desses 24 anos foram feitas 6 campanhas de segmento. Essa campanha já estava planejada o ano passado. Então, para você conseguir esse quantitativo de vacina, há uma necessidade de um planejamento mais de um ano para que possamos ter toda a organização da campanha. Então, isso já estava no orçamento do Ministério e o planejamento do fornecimento e da aquisição. Então, não há nenhum risco de ter que tirar dinheiro de um outro local para se comprar essas vacinas, porque ela já estava colocada no orçamento do Programa Nacional de Imunizações desde o ano passado. Bom dia, Zileide Silva, TV Globo. Eu não sei se para o senhor ministro, para a doutora Carla, queria saber até que ponto essa decisão de alguns pais, ou até mesmo de médicos que simplesmente são contra a vacinação, essa decisão pesa para essa baixa, para essa redução da cobertura vacinal. Se tem alguma importância realmente, o que fazer para que esses pais e médicos decidam, enfim, que essa vacina é tão importante. Como o ministro colocou, nós não podemos colocar essa questão da cobertura vacinal como um único fator. Ela é multicausal e eu acho que nós temos que enfrentá-la como tal. Mas nós não temos dúvida que hoje, pais que começam a achar que não há necessidade de vacinar, ela tem um papel fundamental e preponderante nessa questão da baixa coberturas, né? Essa falsa sensação de que não há necessidade mais de vacinar, que vacina vai comprometer o sistema imunológico da criança, que nós estamos sobrecarregando o sistema imunológico das crianças, é realmente um equívoco gigantesco, porque quando nós paramos de vacinar, efetivamente as doenças voltam a acontecer, como é o caso do sarampo agora, né? Nós já estamos, infelizmente, com 5 óbitos registrados no nosso país. Eu acho que a gente não pode perder de vista isso, né? Vacina é proteção.
Doutora Carla, Natália, aqui da Folha de São Paulo. Eu queria entender melhor o motivo da vacinação indiscriminada. Se isso acontece, por exemplo, porque há uma dificuldade de acompanhamento dos dados, o que leva a vacinar todas as crianças novamente? Eu também queria saber se existe alguma exceção, por exemplo, aquela que tomou vacina na semana passada vai ser vacinada? Como é que funciona? Então, a campanha indiscriminada, que nós chamamos de campanha de segmento, ela está no plano de eliminação do sarampo. Se vocês olharem lá, desde 92, isso já é recomendado com uma ação da Organização Mundial da Saúde. Isso não é só o Brasil que faz, mas todos os países devem fazer essa campanha entre 4 e 6 anos. Qual é o objetivo dessa campanha ser indiscriminada? É o momento de nós chamarmos todas as crianças. Nós, num curto prazo de tempo, temos 100%, quase, 95% das crianças vacinadas. Com isso, nós criamos o que nós chamamos de uma barreira sanitária, uma imunidade de grupo. Então, rapidamente, nós temos a oportunidade de garantir que, se você tem essa barreira, o sarampo ou a polio entrar no nosso país, ele não vai encontrar uma fonte de infecção e, principalmente, é uma oportunidade de você corrigir falhas vacinais. Porque nós sabemos que crianças, pelo ter o sistema imunológico mais frágil, ela pode não responder ao esquema do calendário nacional, que seriam 2 doses. Então, é uma oportunidade a mais de você dar um reforço adicional e, dessa forma, você poder corrigir essas possíveis falhas vacinais. Então, a campanha indiscriminada, ela facilita o processo de trabalho, você vacina todo mundo ao mesmo tempo e você tem benefícios para a saúde da população como um todo. Você não tem nenhum risco de dizer que a criança está sendo sobrecarregada e que não há necessidade de fazer essa vacinação. Então, ela está preconizada no Plano Nacional de Sarampo desde 92, por isso nós estamos na 6ª edição dessa campanha. A última foi feita em 2014 e agora estamos repetindo em 2018. Enquanto a doença, infelizmente, não for erradicada globalmente, nós ainda continuaremos fazendo essas campanhas de segmento a cada 4 anos, no sentido de mobilizar toda a população nacional no mesmo momento e, assim, garantirmos uma elevada cobertura vacinal, uma imunidade de grupo e uma possível proteção àquelas crianças que individualmente não tenham respondido e possam corrigir as falhas vacinais. Mas, por exemplo, como é que acontece? Isso vale para todas as crianças, independente de ter sido vacinada ontem, hoje? Como é que funciona? Da polio, a gente pode vacinar, sem problema nenhum, e não tem esse período de tempo. Do sarampo, nós recomendamos que as crianças que foram vacinadas com pelo menos 30 dias, elas não devem ser vacinadas, então elas vão ter esse time. Então, mas o que a gente já considera? Que a campanha, apesar dela estar acontecendo no dia 6 de agosto, todas as crianças que foram vacinadas a partir do dia 7 de agosto para a tríplice viral, ela já faz o cômputo na campanha de vacinação, porque elas não precisam ter uma dose adicional somente para essas crianças que foram vacinadas nesse período de 30 dias. Para a polio não existe esse tempo, Então, por isso, estamos convocando todo mundo, porque se ela já recebeu o sarampo nesses 30 dias, ela não receberá, mas receberá a polio. Eu queria entender também como é que vai funcionar o esquema de acompanhamento, Uma vez que elas vão receber a primeira dose da tríplice, vai ter alguma outra campanha para quando tiver a segunda dose com a tetra? Como é que vai funcionar? Não, e ela entra na rotina, não precisa fazer campanha de novo. A criança que estiver recebendo a primeira vez a dose da tríplice viral na campanha, aí ela vai entrar na rotina, vai colocar o agendamento na caderneta de vacinação dela e o pai vai ser convocado individualmente naquela data. Mas nós não faremos uma campanha daqui a 15 dias, daqui a 3 meses, Ministro, Gabriela Lafetá, aqui da Rede Amazônica, aqui atrás. Aqui. Nos casos dos estados que já tiveram a campanha antecipada, Manaus, Roraima e Rondônia, a campanha que vai agora do dia 6 ao 31 também vale? Então, os postos de saúde de todos esses estados também vão estar com as vacinas disponíveis para todas as crianças da mesma forma? A campanha desses 3 estados, desculpa, ministro, só respondendo, depois posso passar para o senhor completar. Eles só fizeram vacinação para sarampo, ninguém fez para polio. Então, por isso, as crianças têm que comparecer, porque se foi antecipada a vacinação para a tríplice viral, no estado de Manaus, Roraima, na cidade de Manaus, no estado de Roraima e Rondônia, elas serão vacinadas para polio. E ainda, possivelmente, pode ter alguma criança que não foi vacinada
nessa campanha, e ela terá uma chance de receber a tríplice viral. Então, por isso, mesmo nesses 3 estados, todas as crianças deverão comparecer ao serviço de saúde, independente de já ter sido antecipada a campanha tríplice viral. Estamos fazendo aquilo que fizemos com relação à gripe. Nós tivemos um surto de gripe antecipado antes do inverno no estado de Goiás, principalmente na região metropolitana de Goiânia. O estado solicitou a antecipação da vacinação, nós mandamos, e isso ajudou muito a você debelar aquele surto que estava acontecendo. As pessoas foram. O que a gente percebe é que quando você tem alguém próximo a você que sofre com algum tipo de doença que é combatida com a vacina, há uma busca mais intensa pela vacinação. Foi o que aconteceu em Goiânia. Goiânia começou um surto naquela região e nós antecipamos a vacinação. E ali houve uma procura muito grande, batendo mais de 100% da meta que estava estabelecida. Por que bate 100%, mais de 100% da meta? Porque nós disponibilizamos também mais de 100% do público-alvo, que é foco daquela campanha. Então, nós estamos trabalhando aqui com 11 milhões e 200 mil crianças e estamos distribuindo 28 milhões de vacinas. Ou seja, nós estamos falando que as 11 milhões de crianças vão ter que tomar 2 doses de vacina, 22 milhões de vacina. Mas estamos distribuindo 28 milhões de vacina. Você tem perda e você também tem a possibilidade de ampliar a vacinação nesse grupo. Então, o que nós fizemos lá foi em decorrência de várias visitas que nós fizemos, discussões com o CONAS e o CONASEMES, para nós anteciparmos e termos uma ação gigante ali. Então, a melhor forma de proteção é a vacina. Não existe outra forma de proteger da vacinação. Por isso, do alerta da Secretaria de Vigilância em Saúde, daqueles municípios que tinham baixa cobertura da vacinação contra pólio. Isso acende um alerta para o Ministério da Saúde e nós começamos a fazer um apelo às secretarias municipais, à população de uma maneira geral, uma conscientização de pais e responsáveis para a vacinação dessas crianças. Bom dia, aqui, Gabriela da TV Band. São 3 perguntas. A primeira é qual método utilizado pelo Ministério da Saúde para constatar baixa de adesão da população às vacinas, conforme dados divulgados anteriormente pela pasta. A segunda pergunta é com relação à falta de vacina contra a meningite C. Qual é a situação atual de distribuição? E a terceira pergunta é: muitas prefeituras dizem que os dados de vacinação dos municípios foram subnoticiados com a mudança do sistema do Ministério da Saúde diante da queda dos índices de vacinação em todo o país. O Ministério corrigiu as distorções geradas por essa subnotificação antes de fazer o balanço nacional ou computou os dados como foram enviados pelas prefeituras? Obrigada. Então, o método que nós trabalhamos é a estimativa de cobertura vacinal, onde você tem no numerador o número de doses aplicadas e no denominador a população nascidos vivas. Então, isso sempre foi utilizado como método de cálculo de coberturas vacinais. Em relação à vacina meningo C, ela realmente teve um desabastecimento pontual. Nós estamos em desde maio, não distribuindo 100% da demanda. O laboratório produtor teve um problema na sua rede de produção. Isso já foi corrigido e, a partir agora do mês de agosto, a vacina voltará a ser distribuída normalmente e de forma regular para todos os municípios. E, por fim, a questão das coberturas vacinais, dos registros, nós comunicamos para os estados e municípios, a cada 4 meses,
a informação das coberturas vacinais, né? Então, é um dado que cabe ao município identificar se ele tem problema ou não na transmissão de dados e fazer um comunicado para o Ministério da Saúde, né? Então, nós estamos monitorando isso e para que possamos identificar quais são esses municípios que estão com problema na transmissão de dados, para que nós possamos corrigir. Mas eu acho que quero deixar claro que este não é o principal problema. Muitos municípios que estão dizendo que tem problema na transmissão de dados, como dizendo que a cobertura deles é 80%, e que nós divulgamos de 40% a 30%, não é a cobertura recomendada pelo Ministério, que é de 95%. Então, efetivamente, mesmo nesses municípios, nós temos problemas de baixa cobertura. Então, eu acho que escamotear o problema das baixas coberturas vacinais em relação a pequenos municípios que estão com problema de transmissão de dados, eu acho que é botar para debaixo do tapete o problema que nós temos hoje, que é a não adesão da população e o risco de reintrodução das doenças. Se nós tivéssemos elevadas coberturas vacinais, nós não estaríamos com 800 casos de sarampo, e, nesses casos, a maioria em crianças. Então, nós temos, sim, um problema, e nós temos que enfrentá-lo como um problema de nação para resolver essa questão, porque as vacinas estão disponíveis e nós estamos deixando de vacinar as nossas crianças, colocando essas crianças sob risco de adoecer, de ter complicações, e, infelizmente, já temos 5 óbitos registrados no país de sarampo. Se nós tivéssemos um problema de sistema de informação, nós não teríamos esse número de casos. E eu acredito que nós não queremos ter, o depoimento do Ricardo foi muito forte, e de nós acharmos que nós temos problemas de dados e voltarmos a ter problemas de pólio no nosso país. Eu acho que isso que a gente tem que enfrentar. Nós temos um problema multicausal, e como este país já soube vacinar, já soube enfrentar essa questão, então, desta forma, nós temos que enfrentar esse problema e resolver essa questão, porque nós temos que proteger a saúde das nossas crianças. Bom dia, ministro. Igor, do SBT. Em relação ao sarampo, o reaparecimento da doença aqui no Brasil deve-se também ao fato da presença dos imigrantes venezuelanos. Em relação à poliomielite, nós temos 3 países que ainda não conseguiram erradicar a doença: Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Caso siga o exemplo do sarampo e comece a proliferar em outros países, o Brasil está devidamente preparado para solucionar esse problema, para não correr o risco de ter casos de poliomielite de novo? É por isso que nós estamos fazendo essa campanha agora, né? Nós já nos estamos antevendo ao problema, né? Então, se a gente não vamos esperar ter caso de pólio, nós temos que fazer a campanha agora e ter um sucesso de vacinarmos 95% das nossas crianças. Então, o Brasil está preparado, sim. Só para agregar informação, se nós tivermos uma cobertura vacinal do nosso público-alvo em cerca de 95%, não haverá o risco da doença se proliferar por conta daquilo que a doutora Carla falou agora há pouco, né? Nós temos que fazer uma barreira sanitária, fazer um cordão de isolamento, porque o vírus ele não irá proliferar. Então, o problema, nós temos 2 problemas na região norte. O problema de pessoas entrando no Brasil que não estão vacinadas e estão contaminadas, e quando isso acontece, nós fizemos uma barreira em Roraima, lá em Pacaraima, para que as pessoas, os venezuelanos que estejam entrando e que buscam o apoio, porque lá na Venezuela, lá em Pacaraima, entra pessoa e volta pessoas, entra pessoas, eles vêm fazer compras no Brasil, eles vêm vender alguma coisa no Brasil, e algumas dessas famílias pedem o abrigo brasileiro. Ou é através de Pacaraima que eles entram e passam para outros países, daqui do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Chile, vários países sul-americanos e também da América Latina, de uma maneira geral, estão recebendo os venezuelanos. Ali, quando você entra e é recebido
com um pedido de apoio do governo brasileiro, eles vão para um ambiente de um abrigo, são todos vacinados, adquirem até documentos brasileiros, há um controle muito grande lá. Porém, quando você tem uma baixa cobertura vacinal, significa dizer que você está propenso a ter uma maior contaminação das doenças. Então, por isso que nós estamos vacinando todas essas pessoas. Então, são duas coisas muito diferentes. Uma é vir alguém contaminado e a outra, você ter uma baixa cobertura vacinal no país. Por isso, o apelo é muito grande. Por isso, o que está acontecendo no Brasil, e vocês viram aqui, o que aconteceu? Contato com pessoas que não estavam vacinadas com pessoas contaminadas. É isso que faz com que haja um aumento ou um surto de algum tipo de doença. O apelo para que nós possamos fazer a vacinação em massa no país é proteger o país desses riscos que podem ocorrer. O sarampo hoje na Europa está contaminando mais de 100 mil pessoas. Então, nós não queremos que nem brasileiros que vão à Europa se contaminem, nem europeus que venham ao Brasil contaminem. Nós só conseguiremos isso com a massificação da cobertura vacinal. E não tem faltado recursos e não tem faltado vacinas para que a nossa população fique protegida. Bom dia, ministro. Manuela Borges, da TV CNT. Antes da coletiva, nós passamos num posto de saúde, no final da Asa Norte, encontramos um senhor que nos relatou que ele buscou uma vacina no posto de saúde do Lago Norte, e diz que lá não havia seringa para tomar a vacina. Tinha até vacina e não tinha seringa. Eu queria saber do senhor se esses 160 milhões são só para vacinação, se vão garantir também os outros equipamentos, instrumentos necessários para garantir a vacinação, porque se numa área nobre de Brasília está faltando seringa, imagina nos rincões do país. Obrigada. Os investimentos são para a aquisição da vacina. Os insumos que são necessários à aplicação da vacina, seja ela através da gotinha oral ou da injetável, essa é de responsabilidade de cada secretaria municipal. E o governo federal repassa recursos para custeio e exames, equipamentos, cirurgias. O governo federal passa o recurso. O recurso para a saúde pública no país, ele é dividido nas 3 esferas. Responsabilidade do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Se está faltando, deve ser alguma situação bem esporádica. Não vejo isso como uma situação que acontece nos postos de vacinação, ou nas unidades básicas de saúde, ou nos ambientes de saúde públicas do Brasil. Pode ser um caso pontual, se for necessário, nós manteremos um contato com o próprio secretário de Saúde do Distrito Federal, mas não, o recurso é para aquisição e distribuição das vacinas aos estados e aos municípios, não de insumos necessários à aplicação da vacina. Ministro, eu tenho mais uma dúvida. É o seguinte, essa queda ela vem acontecendo aí nos últimos 2 anos, né? De maneira mais forte, tanto que no ano passado foi a queda maior, né? Eu queria saber o seguinte, primeiro uma avaliação se o Ministério da Saúde não demorou a tomar ações para conter esse problema. E outra questão, eu queria saber se existem estudos em andamento para verificar, de fato, o que tem levado a essa queda, porque a gente fala bastante em hipóteses que podem estar levando a essa queda. Queria saber o que há, de fato, na prática, em andamento, para verificar o que tem causado esse problema. Na realidade, Natália, eu acho que assim, nós estamos alertando, não é de agora, né? Foram vários eventos, várias discussões, à medida que se identificou, desde 2017, quando a gente identificou que a primeira baixa de cobertura, foram feitos vários movimentos chamando a atenção.
Porque agora, realmente, e aquilo naquele momento se colocava, é uma questão pontual ou é uma tendência? Mas aqui já havia um alerta do Ministério em vários momentos chamando a atenção das baixas coberturas vacinais. Agora, neste momento que nós identificamos 2 anos seguidos, nós parece que estamos vendo uma tendência de diminuição. Então, por isso, nesse momento, a necessidade de fazermos essa grande mobilização nacional para que nós possamos reverter isso rapidamente, né? Uma coisa que poderia ser uma ação pontual, parece que se tornou uma tendência, e nós vamos buscar agora o mecanismo de realmente reverter essa situação. Então, não é uma coisa que ficou parado e não foi feito alerta, né? Em várias entrevistas, em várias reuniões e fóruns, isso foi chamado a atenção não só dos gestores, mas também de toda a população, né? Em relação à questão de entendermos o que está acontecendo, nós sim, estamos pensando e organizando um estudo, né? Nós temos um agora para a febre amarela, para avaliar a questão do impacto da vacinação na campanha de febre amarela, no Rio e em São Paulo. E aí nossa ideia é que a gente possa, depois dessa campanha, fazermos avaliação de estudos qualitativos para entender essa tendência, né? E se esses fatores que nós estamos chamando como hipóteses, se realmente são esses fatores que estão trazendo essas baixas coberturas. Mas eu acho que é um dado importante que depois de todas as campanhas, nós fazemos uma ação que nós chamamos monitoramento rápido de cobertura vacinal, aonde se busca, né, fazer um estudo qualitativo daquele dado de cobertura vacinal nos municípios, né? E, neste momento, quando se encontra uma criança não vacinada, é perguntado para o pai os motivos que levaram a esse pai não a fazer a vacinação dessas crianças. E todos esses motivos que nós estamos elencando são os motivos que os pais têm trazido para a não vacinação. Então, apesar de ainda você não ter uma evidência científica dessa metodologia, ela já nos aponta que parece que, efetivamente, este é o problema das baixas coberturas vacinais. Nós queremos ampliar essa validação desses estudos, com estudos qualitativos, para que nós possamos, até o final do ano, termos um retrato mais contundente, né, e a gente realmente poder dizer que, efetivamente, esses são os motivos elencados pela população para a não vacinação. Ok, a gente vai para o quebra-queixo agora. Bom, o senhor ministro Gilberto Ock entregará agora certificados pela campanha nacional de vacinação a parceiros que realizam ações diferenciadas. Só um minuto. Sim, pois senhor. não, Zileide, você quer fazer uma pergunta? Não, é a partir dos 2 meses. Porque cada vacina, quando você faz os estudos, você define a idade ótima para a vacinação. Então, tem vacina que se pode fazer vacinação nesse período na maternidade, outras não. Então, depende de cada vacina, dos componentes, de como esse agente vai interferir no sistema imunológico. Então, a gente não pode querer vacinar 100% das vacinas na maternidade, né? Tem vacinas que o sarampo, você só faz aos 12 meses. Né? Então, para cada vacina, você tem a idade ótima, aonde o organismo vai responder mais na criação de anticorpos. Então, tem que se respeitar esses estudos, né? E como o laboratório que produziu a vacina define o que nós chamamos de dose-resposta, aonde eu aplico a vacina e ela rapidamente cria anticorpos. Pronto, ministro. Eu queria, antes de nós fazermos o próximo passo, eu queria só lembrar uma coisa aqui, que na semana passada nós anunciamos uma campanha do aleitamento materno. Né? E falando em vacina, né? A primeira vacina que se dá é o leite materno. Então, ele faz bem para a criança e ele faz bem para a mãe também. Então, era só para fazer esse registro. Semana passada, o Brasil é uma referência também na questão não só do aleitamento, mas também da doação do leite materno. Nós somos disparadamente o maior país do mundo que tem esse tipo de procedimento na área da saúde. E lembrar aí aos senhores e às senhoras que vacinação e saúde
é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade exclusiva do Ministério, da Secretaria, dos profissionais da sociedade de pediatria, da sociedade médica de uma maneira geral, ou dos profissionais, todos eles da saúde. A saúde é uma responsabilidade de todos. E às vezes enfrentamos uma situação como essa, que nos traz o alerta, porque temos uma falsa impressão de que a doença foi eliminada do país. E ela não foi eliminada. A cobertura da vacina é que faz com que a doença desapareça momentaneamente. Mas a doença está posta no mundo inteiro. Então nós temos situações de que o mundo inteiro às vezes sofre com isso. Está aqui a OPAS, a OMS, está aqui a Unicef, que tem um trabalho gigantesco no mundo inteiro para que a gente possa eliminar o surto de doenças. E a forma de eliminar isso é a vacinação. A forma de eliminar isso é a consciência da nossa população de que saúde é uma responsabilidade de todos nós. Nós estamos todos nós juntos fazendo um grande trabalho de disponibilizar esses recursos, de disponibilizar essas vacinas todas que a OMS recomenda a todas as nações para que nós possamos proteger a nossa população. Então, é muito importante esse momento como hoje. Nós temos absolutamente a certeza de que a imprensa será extremamente importante na divulgação dessas campanhas e na conscientização da nossa população. Simplesmente chegar alguém e dizer, é importante vacinar, ou você vacinou seu filho hoje, você já levou sua criança hoje para tomar a vacina contra a poliomielite? Isso faz uma diferença nos programas de televisão, no rádio, no jornal, no Facebook, no WhatsApp, de todas as formas. Isso faz diferença para nós. Nós estamos usando todas essas ferramentas, mas a consciência da nossa população é quem vai determinar o sucesso ou não da nossa campanha, das nossas ações. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, porque o envolvimento de todos significa dizer que cada vez mais nós teremos pessoas mais conscientes, pessoas mais envolvidas e oportunidades de protegermos a população brasileira. Ministro, a gente não poderia deixar de agradecer a Xuxa, né, que ela, numa ação de responsabilidade social, não está cobrando nenhum cachê para fazer essa campanha, está se engajando em todas as suas redes sociais, trabalhando arduamente para divulgar a campanha. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui conosco por compromissos assumidos, mas nós gostaríamos de público de fazer o agradecimento a ela, né, de fazer realmente que ela leve a mensagem da vacinação para todas as crianças do nosso país. Ministro, vamos entregar então os certificados. Bom, convidamos inicialmente o senhor Nelson Arnes, representando a Pastoral da Criança. O senhor Pedro Durão, representando o Rotary Internacional. A senhora Tenente Coronel Samara Fernanda Soares Barbosa, representando o Exército Brasileiro. A senhora Margarete Soares Lourenço, representando o Ministério da Defesa. O senhor João Seraine, representando a Infraero Aeroportos. O senhor Yves Fermon Cardoso da Costa, representando o Instituto Brasileiro de Museus. Senhora, desculpe. O senhor Enilson Flávio Martinez,
diretor de Relações Institucionais da Vivo. Senhor Lucas Bade, da Ambev. Senhor Gerson Bordignon, diretor executivo de marketing da Caixa Econômica Federal. Senhor Michael Klaus, representando a Unicef. E o senhor JC Deco, da Lúcio Porto. É isso aí. Desculpe, mas houve uma inversão. É o senhor Lúcio Porto, da JC Deco. Da Tavênia. Me preparou mal. Senhoras e senhores, está encerrado este evento. O senhor ministro atenderá a imprensa na entrada privativa. Tenham todos um bom dia e muito obrigado. Com a sua...